na Universidade de Coimbra começou em 2011, quando entrei efetivamente então, para o mestrado integrado em Engenharia Biomédica, que na altura era um curso um pouco desconhecido. Não sabia bem o que é que seria ser, o que é que viria a ser um engenheiro biomédico no futuro. Mas mesmo assim acreditei e segui para esse caminho, que acho que era um caminho que no qual conseguia conjugar a engenharia com a biologia e em especial a biologia humana. Portanto, a Orquestra Académica da Universidade foi fundada em 2016 e eu, infelizmente, em 2016 estava a fazer a tese de mestrado do meu curso e não me pude juntar à orquestra nessa altura. E confesso que não valorizei bem, não percebi bem o que é que tinha acabado de surgir na cidade de Coimbra. Que tinha acabado de surgir fruto de um esforço conjunto da turma académica e da reitoria. E, portanto, em março de 2017, juntei-me efetivamente à orquestra e fizemos um concerto espetacular aqui no Teatro Académico e foi aí que começou o percurso. Portanto, percebi realmente que tinha sido criado aqui um espaço para músicos que decidiram não seguir esse caminho e que realmente este espaço tinha muito para onde crescer. E em 2018 juntei-me então à comissão organizadora, que é no fundo um conjunto de pessoas, que pode mudar ou não todos os anos, que torna a orquestra possível. Eu acho que isso é um dilema enorme e é o dilema de toda a gente. Portanto, nós fazemos o ensino secundário e chegando ao fim do ensino secundário, bom, e agora? E agora? O que é que eu vou fazer à música? Vou seguir? Vou para o ensino superior? Ou não? E eu optei pela hipótese de não ir. E, portanto, foi uma decisão completamente, assumo 50-50, claramente. E acho que toda a gente tem um pouco este dilema, mas no fundo hoje acho que tomei a decisão certa e vamos ver. A nossa orquestra, a Orquestra Académica, funciona num esquema por estágios. Portanto, nós apontamos para mais ou menos 3 concertos por ano e nas 2 semanas que antecedem esse concerto, nós começamos a marcar uma série de ensaios e trabalhamos um determinado repertório para apresentar naquele concerto. É assim que nós costumamos funcionar. Em termos das pessoas, lá está, a orquestra é um espaço aberto à comunidade da universidade e não só, portanto também a ex-alunos, a futuros alunos, docentes, funcionários. De facto, somos muito abertos nesse aspecto, com toda a gente que queira tocar connosco e há de facto aqui um ênfase muito grande em pessoas que estudaram música, tiveram formação musical durante vários anos e que chegaram a um determinado ponto e perderam o ponto de aplicação dessa formação. Seja porque seguiram outro caminho ou porque deixaram de ter aulas e orquestra e tudo isso e, portanto, nós damos aqui uma opção que acho que é também grande motivação da criação da orquestra para as pessoas poderem exercer essa sua vontade de tocar em orquestra e fazer concertos muito interessantes com repertório sinfónico. Eu diria que o palco é o sítio onde nós conseguimos mostrar a nossa arte e é ao mesmo tempo um sítio completamente assustador. O palco é um sítio muito assustador. Para mim, eu vejo a música como uma forma de transmitir tudo aquilo que nós não conseguimos dizer. Eu vejo isso muito assim. E, portanto, nós num palco estamos a transmitir uma mensagem, estamos a transmitir a nossa interpretação daquilo que foi, ou aquilo que nós achamos que foi a mensagem de um compositor, e acho que nos estamos a expor a nós próprios também nesse processo. E
E isso é muito, muito interessante. E há pessoas que lidam bem com essa situação, outras que lidam menos bem, outras que têm estratégias para conseguir lidar. Mas acho que é uma forma muito interessante de nós expormos emoções, de interagirmos com as outras pessoas sem dizer uma palavra. Acho que isso é muito, muito positivo. Eu acho que uma grande vantagem destas entrevistas é nós arranjarmos tempo para parar e para olhar para trás. E quando nós olhamos para trás, acho que surgem inúmeros momentos que de facto acho que levaram a que eu estivesse aqui hoje. A real seria 3, acho eu. Eu acho que não é possível não recordar os momentos que antecedem o acabar o curso. Acho que não é possível esquecer, valorize-se mais ou menos a tradição, acho que não é possível esquecer a última serenata, nem o dia da cartola e da bengala, acho que estão lá bem marcados. E não é, acho que ficará sempre na memória o dia da defesa, em que nós, da defesa da tese, em que nós mostramos não só um trabalho que estivemos a fazer no último ano, ou último meio ano, mas acho que o reflexo daquilo que nós fizemos durante 5 anos, neste caso, e eu acho que é uma excelente oportunidade para ter para além de uma boa discussão científica, claro, uma oportunidade de mostrar aos amigos, aos colegas, à família, porque é que eu mereço ser engenheiro hoje. Acho que é um excelente momento para isso. O segundo momento acontece, curiosamente, num período de 3 anos depois do curso em que eu estive como bolseiro de investigação e fui pela primeira vez à Sala dos Capelos assistir a uma defesa de doutoramento. E eu lembro perfeitamente onde é que sentei, quem estava ao meu lado, quem é que estava a apresentar. E eu acho que se não tivesse ido assistir àquela defesa não estaria onde estou hoje. Eu senti uma vontade incrível de fazer aquilo. Eu acho que consigo fazer isto, eu acho que consigo estar ali e eu quero fazer isto. E, portanto, esse sem dúvida é um momento fundamental. Com a orquestra há um momento que eu acho que é fundamental, que foi o concerto dos 730 anos da Universidade de Coimbra. Nesse concerto nós estreámos a obra Universis, que foi escrita de propósito para esta estreia, e para além de uma composição extraordinária do João Cardoso, eu acho que se criou ali uma energia incrível entre todos os músicos da orquestra, entre o coro, e a reação do público também, acho que foi extraordinária. E, portanto, nós saímos daquele concerto com uma vontade extraordinária de manter este projeto, de alimentar este projeto e de seguir em frente. Curiosamente, este concerto foi no dia 1 de março de 2020. E como eu disse, nós saímos deste concerto, eu diria, completamente eufóricos. Nós, músicos, nós, comissão organizadora, lá está, com essa vontade de nós chegámos até aqui, mas queremos ir muito mais longe, isto realmente faz sentido. E todos nós sabemos o que aconteceu uns dias depois. Portanto, esta transição entre a euforia e diria a restrição, está aqui bem marcado. Tendo a ver a vida por um lado mais positivo e, portanto, diria que só tem vantagens. Eu acho que tem 2 vantagens fundamentais. Uma delas, eu acho que é evitar que se crie uma rotina. Isso para mim, pessoalmente, é algo que me assusta muito. Aquela história de acordar de manhã, ir trabalhar, voltar ao fim do dia e não fazer nada, isso assusta-me muito, especialmente quando é repetido pelos 5 dias da semana. E, portanto, acordar e trabalhar, voltar e ir fazer alguma coisa, seja dar uma volta, seja tomar um café com amigos, seja fazer música, eu acho que é muito bom que nós consigamos ter este escape, esta alternativa. E o segundo ponto, já mencionei de alguma forma, mas eu acho que é a importância de parar, de desligar. Pode ser muito específico da minha área ou não, mas eu acho que é extraordinariamente importante nós pararmos de pensar.
Já aconteceu várias vezes, estar várias horas de volta de um problema, horas demais até, e no dia seguinte de manhã acordar e pensar, isto se calhar é fácil. E chego no dia seguinte de manhã e em 20 minutos o problema está resolvido. É muito, muito importante, eu acho, desligar. E se neste período em que nós desligamos da nossa atividade profissional pudermos ter música, acho que não podemos querer muito mais.